Olá pessoal, hoje eu escolhi uma partida mais simples, uma partida entre amadores, dos quais eu protagonizo aí uma vitória que eu acho que tem até um certo valor didático, pessoal, porque vocês vão ver a questão estratégica. E eu posso citar aqui, porque como fui eu que joguei de negras, eu digo para vocês, um lance que eu fiz, eu não calculei. Eu realmente não calculei, certo? E vocês vão ver como é possível a gente ter essas posições e intuir determinados lances. O meu adversário de brancas jogou E4, eu respondi com a siciliana, quase forçado, né? C5, depois de E4. Cavalo F3, D6, bispo B5, cheque, a variante Moscou. Bispo D7, simplificações, tudo bem. E aqui eu gosto, de repente eu faço uma concessão, jogo um pouco contra o espírito da siciliana, porque eu concedo a casa D5, mas eu jogo E5 aqui, certo? E essa estrutura é bem difícil para as brancas de quebrar. D3, cavalo de GF6, bispo G5, bispo E7, roque e roque, certo? E agora o meu adversário jogou cavalo D5, aproveitando o buraco que eu deixei na posição. Mas como eu falei, é uma estrutura fechada, certo? É muito difícil das brancas conseguirem entrar aqui, tem poucas quebras de peão, né? Elas vão ter que tirar o cavalo para avançar o peão de F, uma série de coisas e haverá simplificações e, enfim, não é uma posição tão difícil assim de defender. Eu decidi aqui por aceitar a troca e quebrar a estrutura dele no centro, certo? Porque deixaria o lance dele F4 menos potente. Então eu fiz isso. Ele quis trocar tudo e aí eu, como ele não quebrou a estrutura dele, eu retomei de cavalo. E aí o que aconteceu? Pretas com peça a mais. Por um simples erro de cálculo, né? Aqui não poderia ter jogado cavalo D5, justamente. Porque se toma, toma lá, toma e toma, as negras estão com peça a mais de qualquer jeito. Então vejam, apesar da casa ser suculenta, olha aí, ó, certo? Tinha que preparar mais o lance. Talvez, talvez jogar um H4, mas vai danificar a estrutura no flanco rei. Então vejam que toda a casa, todo posto avançado para um cavalo que parece muito saboroso, esconde problemas, né? Olha aí. Que aí as negras ganharam uma peça. Bem, agora a posição se joga sozinha praticamente, né? E eu tento abrir o flanco rei, vou jogando peça para o flanco rei. Ele, ao invés de fazer um contra-ataque no flanco dama, até fecha a posição no flanco dama com esse B5. E agora é que vem o lance, o único lance interessante da partida que as negras jogam e ganham praticamente. Bom, pessoal, esse é o lance que eu digo que não precisa calcular e que eu não calculei. Eu simplesmente cedi a qualidade aqui e permiti todas as trocas porque essa posição eu realmente vi na partida. E o que nós temos aqui? Nós temos duas bases fortes para os cavalos, em que não tem peões brancos que possam tirar os cavalos daqui. Se eu colocar um deles em F4 e o outro em D4. As duas torres dele não fazem nada porque quase todas as colunas estão fechadas. Ou essa aqui, que poderia ser vulnerável, basta eu tirar o cavalo e jogar G6, que já fica difícil dele atacar na coluna. Então eu tenho um final ganho nas mãos, certo? E aí eu comecei. Cavalo F4, torre de AD1. E agora, como chegar em D4? Cavalo F8, E6, D4. Vou lá, cavalo F8, H3, cavalo E6,
A4, cavalo D4, simplesmente ignorei o peão, né? Porque o meu objetivo aqui era posicionar, a partir daqui já está ganha. A5, e aqui vejam que qualquer peão que ele avance, eu simplesmente avanço o peão da outra coluna e a posição fecha, então eu não tenho preocupações. Sigo com o meu plano no flanco rei. Rei H2, defendeu o peão finalmente. Torre F6. E agora vejam que a questão até muda de figura, porque está começando a se formar um ataque no flanco rei com rede de mate, gente, com 2 cavalos e torre atacando, que se ajudam muito bem, certo? Nós temos aqui o peão de F3 caindo, ele defendeu, veio torre G6, rei H2, cavalo por F3 cheque, e agora a sequência vai sozinha aqui, ó. Rei H1, torre G2, ameaçando mate, H4 e torre H2. Então, pessoal, uma partida muito simples, com vários erros da parte do meu adversário e meus também, mas com um pensamento bastante lógico, certo? Nesse primeiro momento, a gente viu que não tem como as brancas aproveitarem o buraco em D5, então é uma desvantagem posicional que eles não têm como atacar, as brancas não têm como atacar, logo não faz prejuízo para a minha posição, né? E quando ele tenta invadir a casa, ele perde peça. Depois eu abro o flanco rei, certo? Não me preocupo com o flanco dama, que ele mesmo fecha. Sacrifico a torre sem calcular, porque eu vi simplesmente essas 2 casas suculentas para os cavalos, e aí depois que os cavalos chegam lá, a partida se joga sozinha, né? E aí, com o flanco rei aberto, ataque de checkmate na ala do rei. Tá bom, pessoal? Uma partida simplesinha, sem muito mistério, mas bastante lógica, que eu acho que é instrutiva aí para quem está começando no jogo. Muito obrigado por ouvir, bons jogos a todos.